Olá! Neste vídeo falaremos um pouco sobre rede de filas, com enfoque em um exemplo prático envolvendo um sistema do tipo YouTube. Falaremos sobre as características da rede de filas, os tipos de taxa presentes numa rede de filas e algumas utilidades práticas dela para motivar o estudo do mesmo. Uma rede de filas nada mais é do que um sistema com mais de uma fila interligada, onde ao sair da fila, o cliente pode voltar ao início da fila, ir para uma outra fila ou abandonar o sistema. No exemplo, isso vai ficar mais claro. Numa rede de filas, além da taxa de entrada tradicional, que no contexto de rede de filas é chamada de taxa de entrada exógena, há também as taxas de entrada endógenas, que são as taxas de entrada oriundas de outras filas do sistema. Ou seja, as exógenas são as que vêm de fora do sistema e as endógenas são as taxas de entrada vindas de outras filas do sistema. A análise de desempenho de um sistema tipo YouTube pode ter muitas utilidades práticas. Analisando, nós podemos descobrir, por exemplo, o número médio de pessoas no sistema. Esse dado pode ser muito útil ao YouTube, porque com ele é possível estimar a capacidade dos servidores. Também é possível obter boas estimativas relacionadas ao lucro obtido via propagandas. Vamos agora passar para a modelagem do nosso sistema. Esse sistema vai ser um sistema tipo YouTube. Nele, o usuário pode assistir a uma propaganda 0 ou uma vez. Em seguida, ele assiste um vídeo, podendo assisti-lo novamente quantas vezes ele quiser. Em seguida, ele vai embora do sistema. É importante frisar que, por ser um sistema YouTube, existem vários servidores rodando simultaneamente para que os vídeos possam ser vistos por vários usuários ao mesmo tempo. Dessa forma, modelamos o sistema com filas MM infinito. Ou seja, infinitos servidores, que essas bolas com os três pontinhos representam. Analisando a imagem, nós podemos ver que a taxa de entrada fora do sistema exógena é lambda, e aqui você pode ver que há 10% de chance dele assistir uma propaganda, então a entrada nessa fila é 0,1 lambda, é a taxa de entrada dessa fila. Há 90% de chance dele ir direto para o vídeo, ou seja, 90% de chance dele de pular a propaganda. Então, a taxa de entrada nessa parte aqui é 0,9 lambda. Após ele assistir a propaganda, ele vai assistir ao vídeo. A taxa de entrada é igual à taxa de saída, ou seja, 0,1 lambda chega aqui. O vídeo pode ser reassistido quantas vezes ele quiser. Então, se sai uma taxa beta aqui, vai ter 20% de chance dele reassistir o vídeo. Ou seja, 0,2 beta é a taxa de entrada dessa parte que representa ele reassistindo o vídeo. E 80% de chance dele sair direto depois que ele assistiu o vídeo. Então, 0,8 beta é a saída do sistema. Beta representa todas essas três taxas somadas. E esse pontilhado representa os limites do sistema, mostrando onde é a taxa de entrada e onde é a taxa de saída do sistema como um todo. Só para lembrar, eu vou escrever aqui que aqui é para propaganda.
e que aqui é para o vídeo. Nesse exemplo, nós sabemos lambda e também nós sabemos o tempo médio da duração da propaganda e do vídeo, ou seja, da propaganda é x barra p e do vídeo é x barra v. Vamos agora fazer a análise para descobrirmos as nossas métricas de interesse, ou seja, o número médio de pessoas no sistema e o tempo médio que eles passam nesse sistema. Podemos começar observando que a taxa de entrada no sistema tem que ser igual à taxa de saída do sistema, ou seja, lambda vai ser igual a 0,8 beta, que é a única saída desse sistema. Ou seja, com isso nós já descobrimos beta vai ser igual a lambda sobre 0,8. Agora nós queremos descobrir n médio total, que é o número médio de pessoas que estão nesse sistema. Para isso, nós podemos fazer a soma dos n's das duas filas, ou seja, o n médio das propagandas mais o n médio vendo vídeos. Para calcular cada um deles individualmente, basta usar o resultado de Little, que nos diz que n de p vai ser igual a taxa de entrada na fila da propaganda, que é 0,1 lambda vezes o tempo médio nessa fila, na fila P. O mesmo nós podemos fazer para a fila do vídeo. N de V vai ser igual à taxa de entrada dessa fila, que é beta, ou seja, lambda sobre 8, 0,8, como acabamos de descobrir, vezes o tempo médio na fila do vídeo. Aqui entra um detalhe importante, porque nós estamos trabalhando com filas mm infinito. Ou seja, como temos um número infinito de servidores, e nós sabemos que o tempo médio numa fila é igual ao tempo de espera na fila mais o tempo médio de serviço, no caso com infinitos servidores, nós podemos desconsiderar o W, o que vai nos dar que T é igual a X médio. Para esse caso, com infinitos servidores, porque para cada chegada já vai ter um servidor esperando e ele não vai precisar ficar esperando na fila. E os valores de x nós temos, então basta substituir os valores de x para cada t. Logo, vamos ter que n de p médio é igual a 0,1 lambda vezes x médio da propaganda, que é o tempo médio da duração da propaganda. E n de v é igual a lambda sobre 0,8 vezes x de v, o tempo médio de duração de um vídeo. Esses dois valores somados vão nos dar o número médio total de pessoas que estão nesse sistema.
Agora, tendo o n total, nós conseguimos calcular o tempo médio total que eles passam na fila, no sistema. Logo, a partir de little, nós temos que o tempo total médio vai ser igual a n médio total sobre lambda. Isso vai ser igual a 0,1 lambda vezes x médio de t mais lambda x de v médio sobre 0,8. Isso tudo dividido por lambda. Dessa forma, simplificando o lambda com esse outro lambda aqui, nós vamos ter aqui o tempo médio total vai ser 0,1 x barra de t mais x barra de v sobre 0,8. Dessa forma, descobrimos n barra, que é o número médio de pessoas nesse sistema, e também t barra, o tempo médio de gasto nesse sistema. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, basta deixar um comentário abaixo e obrigado por assistirem.